Era um trabalho esmerado e difícil, mas Goddard aceitou com calma os muitos reveses. Ele esquadrinhava os destroços de cada experiência em busca de pistas para guiar a próxima. Constantemente refinando técnicas antigas e inventando novas, ele levou gradualmente o foguete de brinquedo perigoso e o pôs a caminho de tornar-se um veículo interplanetário. Goddard morreu em 1945, antes que qualquer foguete tivesse deixado o planeta Terra. Embora Marte tenha sido sempre seu objetivo, Goddard sabia que tal meta seria ridicularizada. Em público, ele advogava o objetivo bem mais modesto de voar até a Lua. Esses sonhos de menino de viagens à Lua e a Marte, compartilhados por Goddard e seu contemporâneo, um cientista russo chamado Konstantin Tsiolkovsky, foram realizados apenas algumas décadas depois de suas mortes. E aconteceu que o primeiro planeta a ser explorado por foguete foi a Terra. Agora, se imagine como um visitante de um outro planeta bem alienígena. Você aborda a Terra sem preconceitos. O planeta é habitado? Em que ponto você pode decidir? Quando olhamos para o planeta Terra, não há sinais de vida. Temos que examiná-lo com mais atenção. Se há seres inteligentes, talvez eles criem estruturas de engenharia que podem ser vistas a uma resolução de poucos quilômetros. Mesmo assim, nesse nível de detalhe, até o vale de um grande rio parece totalmente sem vida. Não há sinal de vida, inteligente ou não, em Washington, capital, nem em Moscou, nem em Tóquio ou em Pequim. Se há seres inteligentes na Terra, eles não modificaram muito a paisagem em padrões geométricos regulares a uma resolução de 1 quilômetro. Mas quando aumentamos 10 vezes a resolução, quando começamos a ver detalhes tão pequenos quanto 100 metros de ponta a ponta, o tamanho de um campo de futebol, a situação muda. Muitos lugares da Terra parecem cristalizar-se, revelando um padrão intrincado de linhas retas, quadrados, retângulos e círculos. Estradas, canais, padrões de irrigação circular, tudo sugerindo vida inteligente com uma paixão pela geometria euclidiana e pela territorialidade. Nesta escala, a vida inteligente pode ser discernida em Boston, Washington e Nova York. À resolução de 10 metros, também descobrimos que os terrestres gostam de construir para cima. Ao crepúsculo ou à noite, outras coisas são visíveis. Fogos de poços de petróleo no Golfo Pérsico ou as luzes brilhantes de grandes cidades. À resolução de 1 metro, nós divisamos organismos individuais, focas em banquisas de gelo ou pessoas em esquis. A vida inteligente na Terra revela-se primeiro pela regularidade geométrica de suas construções. Se a rede de canais de Lowell realmente existisse, a conclusão de que seres inteligentes habitavam aquele planeta também poderia ser forçosa. Mas não há rede de canais. A nossa espaçonave não tripulada examinou Marte com 1000 vezes mais detalhes do que qualquer olhar transitório através do telescópio de Percival Lowell. Não há dúvida de que os canais marcianos tinham origem inteligente. A única dúvida era de que lado do telescópio a inteligência estava. Onde temos emoções fortes, somos propensos a nos enganar. Mesmo assim, mesmo sem os canais, a exploração de Marte evoca o tipo de êxtase que Colombo e Marco Polo devem ter sentido. Nós vemos muitas crateras de impacto, mas não achamos canais, nenhum único.
Há linhas falhadas na superfície e padrões complexos de escarpas e vales, mas são pequenos demais e estão nos lugares errados para serem os canais de Lowell. E eles não parecem ter sido construídos. Há muitos sinais de água. Vales de rios antigos serpenteiam entre as crateras. O Vale Nergal, que recebeu o nome do deus da guerra babilônio, tem 1000 quilômetros de comprimento e 1 bilhão de anos. Parece que houve uma época em que Marte era muito mais quente e úmido do que é hoje. Eu fico pensando se já surgiu vida nas águas turvas dessa grande bacia hidrográfica. As águas fluíam na mesma época em que os grandes vulcões do Planalto Tarsis se formaram, antes dos atuais continentes da Terra se formarem. Deve ter sido uma época animada em Marte. Igualmente antigo é o Vale Mariner, um abismo estranho, vasto e enevoado. Se estivesse na Terra, ele se estenderia de Nova York até Los Angeles. Deslizamentos de terra e avalanches erodem lentamente suas paredes que caem no chão do vale. Lá, os ventos removem as partículas e criam imensos campos de dunas de areia. Sinais de ventos fortes estão por todo o planeta Marte. Frequentemente, as crateras têm, formando trilhas atrás delas, longas fileiras de material brilhante ou escuro soprado pelos ventos, venezianas naturais do clima na superfície marciana. Para a areia ser soprada na rarefeita atmosfera marciana, os ventos têm que ser muito fortes, às vezes aproximando-se de metade da velocidade do som. Mas alguns dos padrões são tão estranhos e intrincados que não podemos ter certeza se são causados por areia soprada pelo vento. Há outras marcas estranhas. Solo sulcado, quase lembrando um campo arado gigante com 1 bilhão de anos. E um dos aspectos mais estranhos de Marte, as pirâmides de Elysium, 10 vezes mais altas do que as pirâmides do Egito. Talvez sejam apenas montanhas esculpidas pelos ventos ferozes, mas talvez sejam outras coisas. Que maravilha seria planar sobre a superfície de Marte, sobrevoar o Olympus Mons, o maior vulcão conhecido do Sistema Solar. A área de superfície de Marte é exatamente tão grande quanto a área terrestre do nosso planeta. Vai levar um bom tempo até este planeta ser totalmente explorado. O único canal de Percival Lowell que corresponde a alguma coisa real é o Vale Mariner. Com 5.000 quilômetros de comprimento, é um pouco difícil não vê-lo, mesmo da Terra. O Grand Canyon do Arizona caberia em um de seus menores afluentes. Um dia, nós vamos adernar pelos corredores do Vale dos Mariners.